Olha só, se você é servidor público, você pode estar deixando dinheiro parado na mesa. Tem muita gente que conhece o abono de permanência, mas não entende como esse abono funciona. O ente público, ele não quer que você aposente. Se você é servidor público, o ente quer que você trabalhe o máximo possível, porque aposentar gera um custo muito grande. Eu vou ter que repor esse servidor, eu vou ter que fazer concurso público. Muitas vezes esse servidor tem direito à integralidade, paridade, então o ente não quer que você aposente. Por isso, ele gerou um incentivo. Esse incentivo está previsto lá na Constituição. Basicamente, o incentivo chama abono de permanência, para que você permaneça trabalhando, mesmo que você possa aposentar. Então, agora que você entendeu o que é esse abono de permanência, qual que é o valor dele? Bom, o valor do abono de permanência, até a reforma da Previdência, ele era fixo. Ele era 100% da contribuição previdenciária. Então, um servidor que, por exemplo, pagava R$1.000 de contribuição previdenciária, ele teria de abono de permanência R$1.000. Ele estaria aumentando o salário dele em R$1.000. Basicamente, na folha dele vai vir como descontado e depois esse valor da contribuição é concedido na mesma folha. Porém, depois da reforma da Previdência, a gente tem a possibilidade do ente reduzir esse valor do abono de permanência. Hoje a gente tem na previsão constitucional somente que o abono de permanência será até o total da contribuição previdenciária. Ou seja, o ente, por meio de lei, pode reduzir esse abono de permanência de, por exemplo, 100% para 70% do que você pagaria de contribuição previdenciária. O grande dilema que eu vejo muitos servidores que vêm procurar o escritório passam com o abono de permanência é de não ter conhecimento da regra de aposentadoria que ele percebe. Ou seja, ele tem direito a aposentar e, consequentemente, ele tem direito a receber um abono de permanência há muito tempo. E ele não tem consciência disso. Inclusive, isso acontece muito por conta de conversas com colegas. Colega servidor público vai ter duas versões. Ou ele vai estar te incentivando a aposentar, a buscar seu direito, ou ele vai estar te desestimulando a isso. Tá? E daí a gente tem diversas informações erradas que correm nos corredores das repartições públicas. É servidor falando que o outro não tem direito a aposentar porque ele entende de regras de aposentadoria e o outro falando que ele tem direito a aposentar. Enfim, o reflexo disso é o servidor muitas vezes não vai buscar o abono de permanência que ele teria direito há bastante tempo. Como o abono de permanência ele é concedido para quem tem direito a uma aposentadoria voluntária, não existe a melhor regra para o abono. Ou seja, olha só que interessante. Você pode estar esperando uma regra mais benéfica para sua aposentadoria, porque você quer aposentar com integralidade e paridade. Mas às vezes, durante o período, você já preencheu uma regra pior. Olha, eu posso aposentar com menos proventos. Então você não quer aposentar. Nesse caso, mesmo assim, você tem direito ao abono de permanência integral, da mesma forma. A lei, ela não diferencia se você vai aposentar com integralidade ou paridade para receber um abono. E essa é a grande vantagem. Quando você pede no RH o seu abono, por exemplo, você praticamente vai receber uma análise previdenciária, lógico, de uma forma extremamente sucinta, vai ser aberto um processo administrativo para identificar os requisitos da sua aposentadoria. Se identificados esses requisitos, eles vão conceder o abono de permanência para você, porque você poderia estar aposentado. Agora, o que a administração não te conta é que mesmo ela concedendo esse abono de permanência, muitas vezes ela não vai te devolver o que você teria direito há muito mais tempo. Tem administrações, institutos de previdência que falam, olha, você não tem direito ao abono retroativo porque você requereu ele hoje. Então é a partir da data do requerimento. Não, isso não existe. O abono de permanência você tem direito a partir do momento que você preenche os requisitos de aposentadoria. Então já chegaram servidores aqui no escritório que poderiam estar aposentados há 4 anos. Ou seja, eles têm 4 anos de abono de permanência para receber. Se o abono de permanência dele fosse R$1.000, por exemplo, a gente estaria falando aí de algo próximo dos 48, 50 mil reais a receber só de abono. Agora, muito cuidado com o seguinte, não é porque você solicitou o abono e foi identificado uma regra de aposentadoria que quando você pedir sua aposentadoria você vai aposentar automático ou vai aposentar mais rápido. Não existe nenhuma dessa relação. O processo de aposentadoria ele é um processo à parte, que é muito importante ser analisado, até mesmo por um advogado, para que ele consiga te orientar em qual é a melhor regra que você se adequa. Muitas vezes, como eu disse, o seu abono ele foi deferido por uma regra ruim. E daí você fica na cabeça, olha, eu posso aposentar porque eu tô com um abono. Muitas vezes, esperando às vezes 1 ano a mais, 2 anos de contribuição a mais, você poderia estar aposentando com salário integral, com paridade. E não, por conta do abono você preferiu aposentar mais cedo e isso reduziu o valor da sua aposentadoria. Então tem que ter muito cuidado porque o abono não se relaciona automaticamente com o processo de aposentadoria. Beleza, Jorge, eu entendi o que é abono, eu acho que eu tenho os requisitos para aposentar voluntariamente, então o que eu tenho que fazer para solicitar esse abono? Aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, a gente solicita o abono no RH, no órgão que você está lotado. E daí tem que dar uma olhada na estrutura de cada secretaria, de cada
cada cargo para ver qual é a sua unidade de lotação e como que é o procedimento para requerer o abono de permanência. Mas esse requerimento ele é feito diretamente nessa unidade. Não tem um formulário para preencher e encaminhar, por exemplo, tá? Não é diferente de um formulário de aposentadoria, que no caso aqui do nosso Instituto de Previdência Estadual a gente tem que preencher, tem um rol de documentos que a gente tem que levar para a unidade de lotação. No caso do abono de permanência, você tem que ir lá requerer e eles vão te instruir para como que vai ser feito o processo administrativo. Normalmente é bem rápido e bem objetivo. Preenchidos os requisitos, o abono vai ser concedido para você. Pessoal, o vídeo de hoje era esse. Espero que eu tenha esclarecido as dúvidas sobre o abono de permanência. Se você tem interesse em conhecer mais sobre direito de servidor público, direito de militar, direito administrativo, seja bem-vindo ao canal. Se inscreva aqui embaixo no YouTube e também nos acompanhe nas outras redes sociais, Instagram, por exemplo. Forte abraço.